Olá, boa noite, queridos amigos, Gladys, Clara, Nishida, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no... Está um pouco estranho, mas tudo bem, vamos em frente. Estamos aqui então na terça-feira, dia 12 de abril. Luciana, boa noite. Silvia, boa noite, seja bem-vinda também. Estamos então aqui no dia 12 de abril e vou fixar o comentário antes de mandar os aviõezinhos. Hoje eu vou fazer invertido. Live de número... A hora que eu conseguir vai, né? A hora que eu conseguir vai. Vamos lá. A última balada. E não é a última balada, não é a última... né? Como é que eu diria? Não é a última live do livro, é a última balada e também não é a última... como eu diria também, poesia romântica deste livro, O Gigante Deitado. Nós estamos na quinta poesia romântica de Jerônimo Mendonça, deste livro aqui, O Gigante Deitado. Hoje nós temos a última balada e amanhã teremos oração de amor. E na quinta-feira retornamos àquele estilo bem engraçado das coisas que aconteciam com Jerônimo. Eu vou mandar os aviõezinhos enquanto nós vamos conversando, tá bom? Então vejam que coisa interessante. Nós vamos retomar aquele estilo bem pitoresco, bem característico de Jerônimo Mendonça, que fazia a gente dar boas risadas, né? Umas reflexões que traziam momentos de descontração para nós e muito interessante realmente. Eu gosto muito desses casos do Jerônimo, porque ele mesmo aproveitava a oportunidade para rir das situações que aconteciam com ele, situações que às vezes ele ficava de saia justa. Cleia, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. E então Jerônimo às vezes ficava numa situação saia justa, ali numa questão assim muito... né, fazia um comentário, uma brincadeira, alguma coisa assim, e depois ficava enroscado, né? Ficava enroscado com aquilo, mas... tirava sempre o proveito. Olha quem chegou, Ana Lupe. E Ana, já falamos tanto de você esses dias, coisas boas, claro, né? Que ontem nós tivemos fizemos alguns comentários, que vamos fazer uma live da revelação no dia 23 de abril. Olha só, uma live da revelação vai ser no dia 23 de abril e vamos revelar quem será o famoso ou a famosa convidado ou convidada surpresa especial. Então, dia 23 vamos ter a grande revelação. Então, esteja conosco, viu? Esteja conosco. E aí o pessoal falou, não, é a Ana Lupe. Não, vixe, a Ana vai demorar muito tempo para estar aqui conosco. Eu gostaria que viesse logo, né, Ana? Mas, fazer o quê? Daqui a pouco você fala, não começa, Luiz. Tá bom, não começo. Cláudia, boa noite, querida, um beijo para o Everton, para a Mari, Marquinho, nosso querido amigo, que já esteve conosco, né? Então vai ser uma alegria muito grande. Eu estou assim, confesso a vocês que eu estou mais ansioso do que a convidado ou convidada do dia 23. Então, engraçado como fica, é interessante isso, né? Revelar a Clara, quem dera fosse a Clara. Olha, mais fácil vir a Ana Lupe do que vir a Clara conosco, hein? Olha, estarei com certeza. Aí você poderia entrar um pouquinho, né, Ana? Né? Na live da revelação, quem sabe, né? Quem sabe? E nessa live da revelação, já dei até o nome, né? Nós vamos descobrir, lá, não começa. Eu sabia que você já ia falar isso de novo, né, Ana? Mas olha... eu gostaria muito, Ana, que você um dia viesse conosco aqui. Olha, seria o meu sonho, o sonho de consumo seria esse, tá? Entendeu? Entre aspas, o sonho de consumo, né? Então, eu queria fazer essa Clariana, né? Mas não tem jeito, essas duas aí estão difíceis. Está pior que o meu convidado misterioso que não... que fica fazendo uma série de exigências, não pode revelar, mas falou, vou me revelar no dia da live da revelação, ó, muita revelação, muita...
Mas que legal, que legal. Ana, olha, eu acredito em você, tá? Eu acredito que você vai estar conosco mais rápido, mais cedo que você possa imaginar, tá? Claro, não vamos esperar até o aniversário do Everton, né? Porque no aniversário do Everton você tem que estar, né? Já esteve o ano passado e vai estar de novo, né? Tá bom, então. Bom, mas não vamos. Aliás, a minha convidado, né? Eu tenho que jogar toda hora nessa conjugação. E pá, Luiz, eu acredito em você, Ana. Você pode não acreditar em você, mas eu acredito. Eu tenho fé em você que você vai vir aqui conosco um dia. E o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: a partir de agora eu não vou ficar fazendo mais esse merchan, tá? Fiz ontem no final da live, estou fazendo hoje, porque esta pessoa me pediu descrição, né? Descrição. Então fiz ontem, fiz hoje, fiz no fim de semana, joguei aquele post, né? Quem será, tudo mais, né? Coloquei até uma música que tinha esse começo, né? Mas independentemente disso, agora não vou falar mais, tá bom? Vou deixar somente na semana depois do dia 20 a gente vai retomar o assunto novamente. Beleza? Então, um ser de luz misterioso, olha só que bênção, né? Com certeza, né? Com certeza. Gente, hoje então vamos para a última balada, que é o penúltimo dos moicanos, não, né? A penúltima poesia romântica deste livro, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça. E eu vou ler, tá? Que nem eu falei para vocês ontem, pedi desculpas porque eu li o final desta última balada como se fosse o começo daquela, continuando aquela mensagem, né? O Estou Doente, né? Do Jerônimo. Mas vamos analisar a última balada. E eu falo para vocês, a partir de quinta-feira começam as histórias engraçadas, tá? E eu vou até fazer uma pausa agora, antes de começar a leitura, que provavelmente no dia 25 nós teremos a mensagem A Hemorragia, que é aquele caso muito pitoresco que aconteceu com o Jerônimo e o Chico Xavier, e que João Carlos, né? E o João Carlos, numa live que fez conosco, ele trouxe com muita propriedade, imitou com muita propriedade a voz do nosso querido Chico Xavier. Então foi muito engraçado. E quem sabe, né? Não sei se o João Carlos vai estar disponível ou não nesse dia, mas quem sabe João Carlos não viria aqui conosco dia 25 para comentar a respeito desse caso, a hemorragia. Mas nós vamos ter casos muito engraçados, né? Como eu falei para vocês, nós vamos começar na quinta-feira com as botinas, tá? Olha os nomes que nós vamos ter pela frente. Depois tem a lição, na roça, o aviso, a hipnose. Gente, a hipnose é super engraçada. A hipnose é super engraçada. Mas vamos à última balada, tá bom? Última balada, seguimos aqui a nossa jornada. Última balada. Ouve a minha última balada deste pobre cantor sem sucesso, que não soube dar à mulher amada nenhum estímulo ao seu progresso. Deixo de lado a minha partitura, emudece em minha alma a melodia. Não pude contar a desventura, por ter assim te amado um dia. Tu és anjo, eu homem comum. Fenece assim a minha inspiração. Não vou encontrar em lugar algum outro alguém com tua perfeição. Estou cansado, mulher querida, não vejo a hora de partir um dia. Deixar-te-ei, ó luz de minha vida, meu pobre ser entrou em agonia. Fica com Deus, anjo adorado, felicidade para os dias teus. Perdoa se estou desesperado, tu és na terra, serva de Jesus. Adeus, querubim celeste, enlutado tenho o coração. Perdoa-me se não passei no teste de te fazer feliz nesta encarnação.
Já estava organizando o chá da revelação, né, Marquinhos? É isso aí. Então, gente, ó, só fazer um adendo muito particular. Como eu falei para vocês, a gente tem um número de pessoas que normalmente estão nos acompanhando nas nossas lives. Mas as pessoas que estão diuturnamente, na maioria das vezes, vamos supor, de 4 lives a pessoa está em 2 ou 3 na semana, essas vão participar do sorteio, tá? Então nós vamos priorizar vocês, principalmente vocês que estão aqui hoje. Hoje nós estamos com um número reduzido de participantes, tá? Nós estamos em 6 pessoas, tirando aqui o meu perfil particular. Quer ver? Nós estamos aqui, só para vocês terem uma noção. O Marquinho, a Clara, a Silvia, a Ana, a Gladys e o Nishida. Nós estamos em 6 pessoas. Então vocês, né, os nossos fiéis escudeiros, com certeza farão parte do nosso sorteio. Vocês 6, com certeza, vão estar conosco, sim, no sorteio, vão participar. E eu gostaria, sinceramente, eu falo, nós temos algumas pessoas que estão falando, olha, Luiz, nós não estamos conseguindo participar. A própria Jucimara, que é aqui de Araraquara, ela disse o seguinte, que ela está com dengue também. E ela fala assim, que não está com força nem para levantar da cama. Neuza do Essência Espírita, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam, né, a Patrícia também, que está daqui também de Araraquara, ela, né, também está com dengue, não só ela, como o marido e o filho. Então é uma situação que está pegando muita gente, infelizmente. A gente fala assim, por mais que os órgãos de administração coloquem que 80% dos casos de lixo estão dentro das casas, vão me desculpar, Araraquara está parecendo uma selva amazônica aqui. Sinceramente, um descaso das autoridades municipais que não fazem a limpeza, não fazem a capinação. Então, olha, sinceramente, tem horas que eu falo assim, eu tenho vergonha de dizer que moro em Araraquara, infelizmente. Nilceia, boa noite, seja bem-vinda. Está totalmente descontrolado. Eu trabalhei em São Carlos e eu falo assim, lá, na época que eu trabalhava lá, a cidade tinha um cuidado maior, porque quando chegava o período crítico da dengue, a prefeitura fazia um trabalho de mutirão, contratava pessoas que estavam desempregadas, dava oportunidade de trabalho, vibração, né? Dava oportunidade de trabalho, de resgate social dessas pessoas, e eles faziam a parte da capinação, faziam a parte da limpeza, deixavam a cidade cuidada, né? Desculpa. Então, eu falo, nós temos as nossas responsabilidades como cidadãos, mas os representantes que colocamos no poder, seja em qualquer nível, municipal, estadual, federal, eles têm a responsabilidade maior. A eles compete a gestão, para isso eles foram eleitos, estão lá. Desculpe o desabafo, é que eu passei 10 dias numa situação dificílima por conta da dengue, e eu vejo hoje amigos queridos que estão passando por situações difíceis, né? Isso, infelizmente, merece uma atenção. Nós vamos vibrar, nós vamos orar pelos nossos amigos que estão passando por essa situação, mas a gente tem que lembrar, sem sombra de dúvida, que o cuidado é de todos, né? O cuidado é de todos. Julie, boa noite, seja bem-vinda. Ari, boa noite, querido, seja bem-vindo você também. Bom, vamos ao que interessa, né? Fazer desabafo à parte, nesse não é o objetivo nosso, aqui da nossa live, nosso objetivo é fazer comentários sobre as obras de Jerônimo Mendonça, né? A Clara dizendo que lá também está com bastante caso de dengue. E Gleison, boa noite, querido, seja bem-vindo. E vejam que situação, eu acho que eu comentei com vocês numa live. Tem um amigo meu, que o pai dele esteve internado semana passada, por conta da dengue, ele já tem problemas de diabetes, então precisou ser internado, ficou acho que uns 3 dias internado, e o avô desse amigo meu esse amigo meu falou
que o avô dele era médico e nasceu em 1910, alguma coisa assim. E ele dizia que em 1930 a dengue e a febre amarela já eram para ser erradicada. Era para ser erradicada. E nós estamos 100 anos depois convivendo com esse tipo de doenças que ainda atormentam os nossos corpos físicos, mentais e espirituais consequentemente, né? Mas é isso aí. Mas vamos agora ao que interessa novamente, né? Falarmos dessa última balada. Vejam que coisa interessante. O Jerônimo coloca, vocês podem notar, em várias das mensagens, dessas poesias românticas que ele coloca, penso eu, isso é uma opinião muito particular minha, porque eu não tive a oportunidade de conversar com o Jerônimo lá nessa época sobre isso, sobre essas situações. Mas acredito, por várias e diversas situações que ele escreve, que ele acreditava que ele iria partir mais rápido do que ele realmente foi. O Jerônimo esteve encarnado 50 anos. Só que quando ele se deparou com essa doença, com artrite reumatoide, com todas essas complicações, entre aspas, a gente pode dizer, é meio natural achar que o fim dele estaria próximo, na presente encarnação. Na presente encarnação ele acharia que, digamos, com 30 anos, talvez ele partisse para o plano espiritual. E não foi assim que aconteceu. Ele viveu praticamente mais 20. Então, a gente percebe nas poesias que Jerônimo coloca esse misto de um amor platônico que ele nutre por uma mulher e do mesmo lado ele traz este lado assim meio que, não digo assim um tanto quanto depressivo, né? Pode ser, Clara, pode ser isso mesmo, né? Pode ser que os médicos tenham dito que ele viveria pouco, é verdade. Edna, boa noite, seja bem-vinda. Bárbara, boa noite, querida amiga, seja bem-vinda você também. Então vejam que coisa interessante, né? Esse lado romântico do Jerônimo misturava também com um lado assim melancólico. E a gente não pode criticar, porque a gente sabe, sem sombra de dúvidas, né, que as pessoas que passam por uma situação qual ele passou, né, passar praticamente 30 anos numa cama ortopédica, desprovido da visão, somente dependendo de tudo e de todos, tempo todo, dependendo de tudo e de todos para tomar um simples copo d'água. Vejam, a gente não consegue avaliar a bênção e a gratidão que nós temos que ter. Nós enxergamos, nós falamos, nós ouvimos, nós fazemos caminhada, nós podemos, como eu diria, fazer um monte de coisa. A gente pega uma xícara aqui, por exemplo, eu mesmo pego a xícara e eu tomo a água. Ele dependia de alguém para servir uma água para ele. E ter um cuidado para servir a água para uma pessoa acamada é muito difícil, porque você se coloca muito, a pessoa pode engasgar e aí fica uma coisa complicada. Então, passar por uma situação dessa que ele passou, e nós vamos ver na mensagem que está prevista para o dia 25, que é a hemorragia, nós vamos prestar atenção nessa mensagem, e se der certo, o João Carlos vai estar conosco, vamos ver se ele consegue, né? Porque ele está fora de casa, está resolvendo alguns problemas de ordem familiar. Então, nesse caso que vai contar, que a Jane vai contar sobre a hemorragia, um fato que aconteceu entre o William e o Chico, o Jerônimo passava certamente por uma situação difícil e já se achava desenganado, que ele estaria aqui por pouco tempo, como a Clara mesmo disse, vai que os médicos deram pouco tempo de vida para ele. Então imagine uma situação, né?
o médico fala para você que você tem tantos mais, você tem 1, 2, 3 anos de vida. Nossa, se a pessoa não tiver um preparo emocional, psicológico e principalmente espiritual, ela, né, ela já se desespera, e acha que, por exemplo, o mundo acabou para ela, não tem mais o que fazer. Ela fica esperando a cada dia. É como uma pessoa. Outro dia estava eu fui a um determinado lugar e a pessoa que me atendeu estava assim muito triste, chateada. Falei, nossa, o que aconteceu? Falei, eu estou aguardando ser dispensado. Falei, mas como assim aguardando ser dispensado? Que todas as pessoas das outras filiais que fazem esta função já estão sendo dispensadas. Eu estou aguardando, qualquer dia pode vir a minha carta de demissão. E isso ela já sabia mais ou menos 1 mês atrás. Então já imaginou a agonia daquela pessoa? É hoje que vai chegar a carta de demissão dela, amanhã. Cada dia que passa é um martírio, é um tormento. Então, isso a gente está colocando uma questão do emprego. Imagina uma situação de vida. Então, quando o Jerônimo traz para nós, Bárbara, eu vou ler de novo, viu? Fique tranquila. Quando o Jerônimo traz para nós esta sua fala, esta sua poesia, que de um lado romântico, mas do outro lado melancólico. Como que a gente poderia ver? Essa situação tão antagônica, não é? Tão antagônica. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Então, uma situação, de um lado, tem o quê? O lado do amor. Aquele amor platônico que ele sabia que não poderia vivenciar na atual encarnação. Mas, por outro lado, trazia esse lado mais melodramático. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos fazer uma leitura assim, parágrafo a parágrafo agora, prestando um pouco mais atenção, né? A última balada. Ouve a minha última balada deste pobre cantor sem sucesso, que não soube dar à mulher amada nenhum estímulo ao seu progresso. Então ele coloca, dá o título de última balada, e ele se coloca na posição de um cantor sem sucesso. Um cantor sem sucesso. Aquele cantor que o pessoa bate palma só por educação, mas que ninguém reconhece os méritos dele. E aí ele joga esse lado, se colocando numa situação de um cantor sem sucesso, e aí ele vai para o lado amoroso, quando ele fala assim, que não soube dar à mulher amada nenhum estímulo ao seu progresso. Então, tinha um amor, mas nada fez para que ela progredisse em todos os sentidos. Ele coloca na sequência, deixo de lado a minha partitura, pensando na música novamente. Emudece em minha alma a melodia. Não pude contar a desventura por ter assim te amado um dia. Então, desse lado, ele está misturando, como estamos dizendo, essa parte da música, da melodia, e essa desventura, essa frustração de não poder ter amado um dia esta pessoa querida. E ele continua assim dizendo, tu és anjo, eu, homem comum. Então vejam, este amor que ele nutria para esta pessoa, colocava numa posição de angelitude, colocava na posição de angelitude, enquanto ele era um simples mortal. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Fenece assim a minha inspiração. Não vou encontrar em lugar algum outro alguém com a tua perfeição. Então ele, se colocando na posição de homem comum, perde totalmente a sua inspiração. Perde a sua inspiração, dizendo que em lugar nenhum ele vai encontrar
alguém com com a perfeição dessa moça. Mas vejam, né? Quando nós, não digo amamos uma pessoa, mas quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente não vê defeitos, a gente só vê virtudes. E se alguém vai falar, olha, presta atenção, toma cuidado, você está se iludindo, não está sendo iludido, você está se iludindo. E a paixão tem esse poder de nos iludir. Tanto que ele aqui, não sabemos quem é a pessoa, mas, por exemplo, colocou-a num pedestal, colocou numa situação de angelitude, muito longe colocou-a como um ser perfeito. Olha só, onde eu vou encontrar uma outra pessoa com a tua perfeição? E a gente costuma dizer, né, que o amor platônico, aquele amor assim da paixão, ele se transforma a partir do momento que você começa a conviver com a pessoa. Porque num determinado momento você endeusa aquela pessoa, colocou-a num pedestal, achou-a a coisa mais linda do mundo. Mas na convivência dos relacionamentos é que as coisas acabam aparecendo. E você começa a descobrir que aquela pessoa tecnicamente perfeita em todos os sentidos começa, né, a cair o pano, como a gente costuma dizer. E ela começa a mostrar as suas fragilidades, começa a mostrar a sua realidade. Só que nós precisamos tomar muito cuidado com as ilusões que a nossa mente vai criando nas pessoas. Então, por isso que é muito importante que eu falo assim, os relacionamentos virtuais, não que eles não possam acontecer, pode, mas, como eu falo para vocês, né, a gente aqui fazendo uma live, a gente procura mostrar o nosso melhor lado. Então, as pessoas poderiam falar, nossa, Aloysio, você é isso, é aquilo, aquilo outro. Aí eu falo, vem conviver comigo. Não é assim exatamente. Então significa que você fica colocando uma máscara para fazer as lives? Também não. Não é exatamente isso. Muitas vezes eu me questionava, e me questionei até recentemente, se até que ponto o que eu estava falando aqui eu estava vivenciando. E aquilo me deixava muito incomodado. Regina, boa noite, seja bem-vinda. E aquilo me deixava muito incomodado, porque parecia que eu estava sendo hipócrita, como os fariseus, que eu estava falando uma coisa e não estava vivenciando. Até que chegou um determinado momento, conversando aqui em casa, e falou, não é bem assim. Você está fazendo algumas análises, algumas reflexões que servem com certeza primeiramente para mim. E não significa que falar tudo aquilo que eu estou falando eu vivencio. Eu estou em um processo de aprendizagem, como todos nós. Vocês estão aí aprendendo também. Nós estamos neste processo de aprendizagem, dia a dia. E quando a gente fala, aquilo que eu costumo dizer assim, a gente está fazendo uma live, tá? Fazendo uma palestra. Aí você vai fazer uma palestra e você vai se deparar em situações que você fala, que você escuta você falando. Porque às vezes só o nosso pensamento não é suficiente. Tanto que tem algumas lives que eu faço, que de vez em quando, no começo eu assistia praticamente todas que eu fazia. E fazia umas análises do que eu tinha falado, do que eu tinha dito. Hoje eu pego algumas só. Só pego umas ou outras que me tocam alguma questão especial. Porque eu preciso ouvir novamente aquilo que eu disse. Porque nem sempre a gente prepara uma live, uma palestra que seja, e ela sai exatamente do jeito que a gente preparou. Você começa às vezes a fazer uma palestra, uma live, e de repente ela dá uma guinada. Dá uma guinada para um assunto não fora totalmente do tema, por exemplo. Mas a gente começa às vezes a puxar um outro assunto e de repente, às vezes chega uma pessoa no final de uma palestra e fala, nossa, parece que essa palestra foi feita para mim.
E como eu precisava ouvir isso. E você, na verdade, aquilo que você falou que foi bom para a pessoa, estava fora do script, estava fora do planejamento. Só que a espiritualidade utiliza-nos para que a gente possa levar a mensagem para quem está necessitado. Como eu costumo dizer, se aquilo que a gente fala servir para alguém, muito que bem, ficamos muito felizes. A Isabel dizendo aqui, todos os dias é uma descoberta e a gente começa a se policiar mais e a perceber quantas coisas erradas fazemos sem perceber. Com certeza, Isabel. E este perceber, quando a gente percebe, é fundamental. Porque sabe o que acontece? Às vezes nós tentamos justificar as nossas falhas. Olha só, hein? A gente coloca como falhas, não coloca nem como os erros. Erro é pesado, né? Erro é grande. Falha é uma coisa mais suave, sutil. Então, quando a gente coloca nesse sentido, que a gente percebe alguma coisa que a gente fez que não é correto, primeira questão que temos que fazer é reconhecer o erro. Ou determinada situação, se você ficou magoado por alguma questão, fala assim, olha, eu fiquei magoado mesmo, reconheço, eu sou imperfeito, aquela situação que tal pessoa falou, fez, me deixou profundamente magoado, mas eu não vou deixar essa mágoa tomar conta de mim. Eu não vou deixar, às vezes uma situação assim, foi o nosso orgulho ferido. E nós somos extremamente orgulhosos. Basta aquela questão assim, se sofrer alguma contrariedade sobre o teu pensamento, o teu ponto de vista. Por exemplo, nós estamos aqui e num determinado momento vamos pensar que uma das pessoas viesse aqui para a live conosco. E aí a gente que estivesse conversando sobre algumas situações e eu colocasse uma posição como se fosse uma verdade absoluta. A minha verdade é verdade real, a verdade absoluta. E a pessoa chega e fala, olha, Luiz, você vai desculpar, mas eu penso diferente. Eu não concordo com o que você está falando. Embora eu respeite a tua opinião, eu não concordo. Peraí, por que você não concorda? O que eu estou falando é tão óbvio, tão evidente? Não, Luiz, eu penso assim, 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 assado. E tem um exemplo muito claro, que a gente sempre coloca na questão do certo ou errado, quando duas pessoas estão olhando um número, uma de uma posição e outra do outro. Uma vê o número 6, a outra vê o número 9. Qual delas está certa? Ambas. É questão de ponto de vista. E nós, muitas vezes, para defendermos os nossos pontos de vista, brigamos com pessoas queridas. Queremos fazer por toda a lei valer a nossa opinião, fazer valer o que a gente pensa, como se aquilo fosse correto. A gente hoje pode ser certo, amanhã já pode não ser. Então não existe verdade absoluta, absoluto é só Deus. Então a verdade real não existe. Existem várias vertentes da verdade. Então a gente traz dentro de nós esse orgulho, o egoísmo. Eu tenho amor próprio. No Evangelho não fala amar a Deus sobre... Espera um pouquinho. Amai-vos... Não é isso. Espera eu lembrar qual que é. Vários dos preceitos. Amar ao próximo como a si mesmo. É verdade, é esse daí. Esse é o preceito. Bom, como que eu vou poder amar ao próximo se eu não me amo? Aliás, isso é uma verdade, viu, gente? Não adianta querer amar o próximo se conspirando contra a gente mesmo. Nós somos campeões em nos boicotar. A gente conspira o tempo todo contra a gente. Então pensemos uma situação muito particular. Aí você quer disfarçar o teu egoísmo. Então você fala, não, eu estou aprendendo a me amar para que eu consiga amar o meu próximo e depois que eu conheço e depois sim amar a Deus que eu não conheço. Nessa escala, Você fala assim, como amar a Deus que eu não conheço se eu não consigo sequer amar o meu próximo que eu conheço?
Então, entre amar a Deus e amar ao próximo, ame ao próximo primeiramente, para depois você aprender a amar a Deus. Mas antes de tudo, você tem que aprender a se amar. Só que muitos de nós utilizamos a falsa imagem do egoísmo para justificar esse auto-amor. Eu estou aprendendo a me amar. Então, primeiro para mim, depois para mim, se sobrar um pouco para mim, e aí lá pela 1ª vez, pouquinho para o próximo. Aquelas sobras, né? Cristiane, boa noite, seja bem-vinda. Cristiane esteve fazendo uma caminhada, gostei de ver as fotos, viu, Cristiane? Muito bom, né? Caminhada ao ar livre faz muito bem. Seja bem-vinda. Continuando aqui, depois eu vou fazer a leitura completa de novo, né? Aí nesse momento ele fala assim: estou cansado, mulher querida. Não vejo a hora de partir um dia. Deixar-te-ei, ó luz de minha vida. Meu pobre ser entrou em agonia. Olha que questão, né? Que questão muito interessante. Perdão. Certamente ele jogou um misto de o seu cansaço frente à sua doença. Estou cansado, mulher querida. Não vejo a hora de partir um dia. Claro, né? A pessoa está naquele sofrimento. E quantas pessoas não estão assim num processo de sofrimento, passando por dificuldades atrozes, numa cama de hospital ou na sua própria casa, anos e anos a fio. Existe uma razão de ser. Existe uma razão. Mas olha só, vou deixar-te-ei, ó luz de minha vida. Meu pobre ser entrou em agonia. Naquele momento, então, certamente, quando ele escreveu essa poesia, certamente, olha só, muito provavelmente, quem sou eu para falar certamente, né? A gente, quando faz análise de um poema, de uma poesia, a gente sempre faz análise pela nossa ótica. E incrível que pareça, uma vez eu estava vendo uma análise literária de uma obra de um autor encarnado ainda, e várias e diversas pessoas tinham feito um monte de conjecturas de análise daquela poesia. E quando foi entrevistado o autor da poesia, ele falou: olha, gente, eu fiquei impressionado com a capacidade de abstração, de flexibilidade, de flexibilização dos textos do que eu escrevi, mas eu confesso a vocês que eu pensei de uma forma muito mais simples, menos abrangente, como foi todas essas considerações. Então, o poeta, quando escreveu aquela poesia, ele não pensou em muitas coisas que os críticos, os analistas fizeram do seu texto. Olha como é interessante. E a gente, às vezes, né, quer falar, o poeta, o autor pensou nisso, pensou naquilo. A gente supõe que. Nós imaginamos que. Como um pintor também, se você vê um quadro, que ele fez isso, ele analisou isso, analisou aquilo. Se ele mesmo não fala aquilo, como que nós vamos saber? Nós vamos deduzir, são deduções. E ele continua aqui dizendo: fica com Deus, né? Como já pensando que ele já está partindo, né? Fica com Deus, anjo adorado, felicidade para os dias teus. Perdoa-me, estou desesperado, tu és na terra, serva de Jesus. Então veja que coisa, né? Ele já está se achando na hora da partida, né? Olha só, Isabel dizendo, a música Morango do Nordeste, poucas pessoas sabem do que se trata. Também tem isso, né? Você veja uma coisa interessante, uma vez eu estava assistindo uma live do Flávio Venturini com o André Trigueiro. E o Flávio tem bastante, eles têm uma amizade, não sei se virtual ou real, né? Mas, e o Flávio e o André fez algum comentário do lado espiritual das músicas que o Flávio Venturini compôs. E o Flávio, né, o André conversando com o Flávio, falou, olha, eu acho muito bonito esse seu lado espiritualista, eu que sou espírita, como o André Trigueiro colocou, eu vejo assim um lado meio inspirador, né? Um lado meio inspirador.
E aí, num determinado momento, o Flávio falou, olha, André, eu não pensei nisso não, eu só fiz uma música de acordo com a minha sensibilidade, eu fui escrevendo, foi mais ou menos assim. Ô Bárbara, então faz uma seguinte, faz uma análise da música Morango, né? Morango do Nordeste, e de repente, né, dá até para você fazer uma live sobre ela, fica interessante. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Eu tive vontade, quem sabe ainda vou fazer um projeto desse tipo. Estava conversando com uma amiga nossa, mas não deu certo de começarmos um projeto chamado Música e Espiritualidade. E estou dando um spoiler de uma coisa que é uma pretensão minha ainda fazer esse projeto. Seria mais ou menos assim, pegar algumas músicas que têm um lado espiritual e trazer aquela música que não foi composta de um ponto, não é uma música espírita. Por exemplo, se nós pegarmos as músicas do Tim Vanessa, são músicas com vertente espírita. Se nós pegarmos a música de Cacá Rezende, elas têm a vertente espírita, como vários outros compositores, Moacir Camargo também. Porém, alguns compositores fizeram músicas extremamente espiritualizadas. E dá pra gente... Eu também fiquei curioso, Lúcia, fiquei curioso, tanto que eu joguei para a Bárbara fazer uma pesquisa aí e jogar para nós aí. E de repente fazer uma live, vai ser show de bola. Né? Deve ser show de bola falar sobre, né, essa análise da música. Você conheceu-os? Eu só conheço virtualmente. Eu tive o prazer de conhecer, assim, não muito próximo, a Cacá Rezende, que ela esteve no Quinto Céu, Congresso Espírita de Uberlândia. Mas Tim e Vanessa são fantásticos. Então eu estava falando para vocês, eu tenho vontade de um dia começar a fazer lives, pegando uma música de algum desses compositores e trazê-los virtualmente também. Virtualmente eu os conheço, né? Virtualmente conheço todos vocês. Nem João Carlos eu conheço pessoalmente. Pessoalmente, só a Neuza que eu conheço pessoalmente aqui. Nem a Patrícia. A Jucimara eu conheço, mas nem a Patrícia, que mora também aqui em Araraquara, eu conheço. Conheço a Liz, né, pessoalmente. Então vejam como que é interessante. E então é um projeto que se der certo no futuro, quem sabe, fazer lives desse estilo, né? Música e espiritualidade. Tinha até já estava até uma programação, mas uma amiga nossa, né, infelizmente não pôde fazer, a gente ia fazer num sábado isso, mas fica aí nos nossos projetos desta atual encarnação, se Deus quiser. E vai ser legal, porque tem algumas músicas que eu falo para vocês, elas realmente parece que foram inspiradas, né? Eu já cheguei a fazer uma análise numa live aí que foi apresentado, aquela música do Tocando em Frente, do Almir Sater e quem mais? É outra pessoa. Você apoia? Topas? Dulce, boa noite, seja bem-vinda. Se você topar, eu dou um start no segundo semestre. Olha lá em Bárbara. Se é uma música, já tenho, tenho uma meia dúzia de músicas que a gente poderia fazer esse projeto. Gente, é lindo demais. E é claro, a gente não poderia colocar a música, né, para tocar por conta... Renato Teixeira, obrigado, Cristiane, obrigado. E então seria muito interessante mesmo, quem sabe, né? Quem sabe? Eu fiz uma proposta para uma amiga lá, ela não pôde. O Almir Sater eu lembrei, mas eu não lembrava do Renato Teixeira. E parece que ela surgiu numa inspiração, foi assim, questão de uma noite. Pelo Almir Sater conta essa história dessa música aí. Numa entrevista que ele fez aí, não lembro com quem, mas... E o Simão Pedro analisa essa música com muita propriedade. O Simão Pedro é fantástico. Simão Pedro, só para vocês terem uma noção, ele pega as bem-aventuranças e começa a falar das bem-aventuranças da primeira até a última, e depois ele volta
fazendo essa viagem maravilhosa pelas bem-aventuranças. Nossa, Simão Pedro eu sou fã incondicional de Simão Pedro. Quem sabe um dia a gente traz Simão Pedro, né? Para um bate-papo. Aí, gente, eu vou ficar aí. E ele é tranquilo, viu, gente? Simão Pedro eu conheci pessoalmente. Aliás, no quinto céu, fazer um paralelo rápido aqui para finalizar, antes de finalizar a live. No quinto céu, nós estávamos lá e o Vitor, meu filho, que tinha um canal do Aprendiz do Evangelho, ele estava com a incumbência de fazer uma entrevista com o Rossandro Klinge. Porque quando teve o ID, encontros, diálogos e espiritualidades, acho que era, eu não lembro o nome que é do ID, foi feito aqui em Araraquara, o Vitor conseguiu entrevistar várias pessoas, conseguiu entrevistar o Haroldo Dutra Dias, e era para entrevistar o Rossandro na sequência, mas o Rossandro precisou ir embora e ficou. Então o objetivo do Vitor era entrevistar o Rossandro no quinto céu, que o Rossandro está presente. Só que nós encontramos o Ariovaldo, do Instituto Eurípides Barçanufo, e ele falou pro Vitor: fala, aprendizes, a missão para vocês é entrevistar o maior número de pessoas. E aí foi, né? A gente eu para cá, eu e o Vitor para lá. Eu segurando muitas vezes o celular para o Vitor fazer entrevista, e entrevistamos na época várias pessoas, Simão Pedro, o próprio Rubens da Web Rádio Fraternidade, o Jorge Elahá. A entrevista do Jorge Elahá, gente, é fantástica, está lá no canal do Aprendiz do Evangelho, vale muito a pena. O André Trigueiro foi o maior cara de pau. Eu fico o pessoal do Congresso Jovem Espírita, eu cheguei ali para o pessoal, falei assim: olha, me falaram que o André Trigueiro vai fazer uma live, uma palestra para vocês. Será que dá para fazer entrevista com ele? Espera que daqui a pouco ele chega, vocês já falam com ele. E o André estava descendo a escada ali do saguão para ir pro local, e eu com a maior cara de pau cheguei: André, como é que vai? Olha, meu filho tem um canal do YouTube. Como é que vai? O André nem me sabe quem que eu era, né? Nem sabe, nunca me viu mais gordo nem mais magro. E eu com a maior cara de pau falando se ele podia entrevistar. Não, fica tranquilo, deixa terminar aqui. Terminou aqui, fala para ele vir aqui, a gente vai e faz a entrevista. Então foi assim. E aí fizemos várias e diversas entrevistas. Quer dizer, o Vitor fez, né? Eu só estava lá segurando o de cameraman. Mas foi muito engraçado. Estão todas lá no canal Aprendizes do Evangelho, canal do YouTube. Então essas entrevistas que foram realizadas em janeiro de 2020. Olha só, quase 2 anos e meio já. Finalizando aqui o último aqui, antes de fazer a última leitura, ele fala assim: adeus, querubim celeste, enlutado tenho o coração, perdoa-me se não passei no teste de fazer-te feliz nesta encarnação. Então é aquele misto que eu falei, né? Um misto do amor platônico por uma deusa, aquele praticamente com um querubim celeste, e deste pobre mortal que era ele. Então vou fazer a leitura final, antes da gente partir para as nossas vibrações. Última balada. Ouve a minha última balada deste pobre cantor sem sucesso, que não soube dar à mulher amada nenhum estímulo ao seu progresso. Deixo-te de lado a minha partitura, emudece em minha alma a melodia. Não pude contar a desventura, por ter assim te amado um dia. Tu és anjo, eu homem comum, fenece assim a minha inspiração. Não vou encontrar em lugar algum outro alguém com tua perfeição. Estou cansado, mulher querida, não vejo a hora de partir um dia. Deixar-te-ei, ó luz de minha vida, meu pobre ser entrou em agonia. Fica com Deus, anjo adorado, felicidade para os dias teus. Perdoa-me se estou desesperado, tu és na terra, serva de Jesus. Adeus, querubim celeste, enlutado tenho o coração, perdoa-me se não passei no teste de fazer-te feliz nesta encarnação. Só um adendo aqui que eu achei aqui, quando ele fala assim, felicidade para os dias teus, e ele vai fazer a rima, né?
Tu és na terra serva de Jesus. Eu particularmente penso que rimaria mais com Deus. Felicidade para os dias teus, tu és na terra serva de Deus. Mas não sei porque ele colocou de Jesus, né? Coisa de poeta, e a gente não discute a métrica nem a rima do poeta. E amanhã nós finalizamos as poesias românticas com oração de amor. Oração de amor. Provavelmente aqui o João Carlos 4, 8, 12, 16. Se João Carlos estivesse aqui, ele falaria para nós que estilo de poesia seria então oração de amor. Quinta-feira, então, amanhã nós teremos oração de amor. Quinta-feira nós teremos as botinas. As botinas, recomeçamos aqueles casos de Jerônimo Mendonça, contados agora pela Jane Martins Vilela. Certo, gente? Lembrando então a todos vocês que estão aqui conosco, que em julho nós vamos fazer o sorteio, né? Falei que as pessoas que estavam no começo da live são as mais, né, que estão mais ali presentes, né? Mas vocês também fazem parte do nosso projeto e certamente vão entrar para a lista aqui do nosso sorteio. E a gente fala assim, não adianta a pessoa vir no finalzinho, né, pegar o bonde andando e querer sentar na janelinha. A gente fala, né, quem vai estar sempre junto com a gente é que vai ter, né, que vai estar com o nome para ser sorteado esse livro. Perfeito, gente? Vamos então para as nossas vibrações e vamos nos harmonizar agora. Vamos fechar aqui e vamos abrir a melodia da Ave Maria. Convidamos então a todos neste momento, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando os nossos ombros e os nossos corpos, vamos soltando lentamente o ar. Vamos sentir relaxados, deixando-nos envolver pelos acordes dessa melodia que toca os nossos corações, que faz pulsar com a mesma energia do universo e nós, envoltos nessa energia de paz, harmonia, vamos dirigir os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade desta encarnação, agradecer por tantas bênçãos que Ele nos concede. Vamos nos dirigir ao nosso Mestre Jesus, este companheiro querido, irmão maior de todas as horas, que não desampara nenhum de seus filhos, que está neste momento ao nosso lado. Vamos pedir que Jesus nos abençoe a todos aqueles que já chegaram, passaram por esta live, que estão aqui neste momento ou que vão assistir depois, que possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, abençoar os nossos entes queridos, as pessoas que nos pediram preces, as pessoas que estão com os nomes gravados na tela, que eles possam receber as melhores energias de paz, saúde e harmonia espiritual e material. Vamos pedir para nossa querida Jucimara, pela Patrícia e seus familiares que estão passando pela dengue, que Jesus possa permitir que os médicos espirituais auxiliem na plena recuperação dessas queridas amigas e de todas as outras pessoas que estão sendo acometidas por este terrível vírus, assim como todas as pessoas que estão internadas nos hospitais ou em seus leitos, nas suas casas. Lembrarmos dos velhinhos nos asilos, nos órfãos, dos presidiários, dos sem-teto,
naqueles irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, Mestre, que a sua mão amiga possa amparar esses corações. Permita também que a equipe médica espiritual derrame suas bênçãos nas águas aqui colocadas e elas sirvam de remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade da reunião, da presença dos benfeitores queridos, da presença de cada um de vocês, amigos queridos, de Jerônimo Mendonça, que ele possa sempre estar nos intuindo nas nossas reflexões. E somos gratos e assim o dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.